Você está viajando pela sintonia 87.9, no programa Revista em Foco da FM Cultura. Estamos entrevistando o ex-procurador-geral do município, Deodato Ramalho, também ex-secretário da Regional 4 e ex-secretário da SEMAN. Vamos falar agora de política. Deodato Ramalho, gostaria que você pudesse fazer uma análise da conjuntura política atual do município de Fortaleza e também do estado do Ceará. Começando pela declaração de ontem do governador Cid Gomes, quando disse que não deve mais nada à prefeita Luiziane Lins. Olha, primeiro eu acho que a política ela é um conjunto de articulações aí nessa questão partidária, que a política de Fortaleza ela não está dissociada, né, do que ocorre no estado e do que ocorre no país. Nós temos, do ponto de vista do espectro político nacional, uma grande articulação de forças que vem comandando o nosso país desde a primeira eleição do nosso presidente Lula. Os dois mandatos do presidente Lula e agora o primeiro mandato da companheira presidenta da República, a presidenta Dilma. Com uma aliança que envolve, né, três forças mais significativas do ponto de vista de representatividade na política nacional, que é o PT, o PMDB e o PSB, e que mais recentemente recebeu nos seus quadros o grupo político do governador Cid Gomes, aqui do estado do Ceará, comandado pelo governador Cid Gomes. Nós tivemos esse episódio, por exemplo, da primeira eleição do governador Cid Gomes, na eleição de 2006, exatamente aquela que eu me referi, que até teve uma possibilidade que eu fosse o candidato a vice-governador. E eu tenho um testemunho muito interessante, evidentemente, naquilo que eu posso explicitar publicamente, né, para não ser indelicado, digamos assim. Eu sei da importância que foi dada pelo governador Cid Gomes ao apoio da prefeita Luiziane Lins. Eu digo até que era uma condicionante para que o governador Cid Gomes, o então ex-prefeito de Sobral, saísse candidato a governador, a garantia do apoio da prefeita Luiziane Lins. Porque ela, como a liderança mais forte do PT, ela obviamente quebrou as resistências que muitos de nós no PT tínhamos naquele momento com aquela aliança, porque havia um agrupamento muito representativo dentro do PT que queria naquele período lançar uma candidatura própria. E até porque você estava dentro do processo que nós estávamos indo para a reeleição do presidente Lula, que embora tivéssemos passado por uma crise, foi no momento em que o Lula já tinha saído das cordas, digamos assim, que as forças conservadoras, numa crise, né, de um certo modo fabricada, né, potencializada, e não tem nada demais que isso é próprio da política. E, infelizmente, próprio da política do Brasil, uma coisa que é a cultura da destruição do outro. Nós temos muito isso no Brasil. Eu, nesse meu intercâmbio aí como secretário com a Suécia, aprendi muito com a política da Suécia. Aliás, é um sistema muito interessante, porque, por exemplo, a oposição, a minoria, ela tem assento no governo. Isso dá um sentido de responsabilidade muito grande. Por isso, quando eu vejo gente que é vereador, deputado, que nunca ocupou um cargo no executivo, eu tenho pena. Porque hoje eu estou absolutamente convencido de uma coisa. Para você ter uma política mais madura, mais séria, com menos demagogia, o ideal é que a primeira experiência de quem vai ser político seja no executivo, seja com cargo eletivo, seja com cargo de execução, um gestor, um secretário, porque aí você tem um choque de realidade. Eu escuto muito discurso, às vezes, de vereadores aqui, de deputados, de bons, que são até alguns muito festejados por parte da população, que não resistem ao primeiro dia de governo, porque é um discurso que não tem base na realidade, é um discurso que não leva em consideração que não existe, não se fabrica dinheiro, é um discurso que também às vezes desconsidera a complexidade que é tocar uma gestão do ponto de vista das licitações, do ponto de vista de... Às vezes você tem uma coisa muito simples, como eu me angustiava como secretário da Regional 4, você chegava assim e dizia, mas a pampa é tão pequena dessa, né? Tapar um buraco desse,
Aí você não tem, por exemplo, uma empresa que estava licitada, ou então a empresa que estava licitada quebrou. Está aí agora, esse exemplo da Dell. Houve uma licitação, a empresa ganhou a licitação, e agora se descobriu aí esse escândalo com essa empresa, que vai contaminar todas as obras dela no Brasil inteiro. Aí eu vi um cabo muito bom aqui, um grande político aqui, né, dizendo que a prefeita, querendo colocar a culpa na prefeitura pelo fato de ter acontecido esse problema e a empresa ter abandonado a obra. Ora, numa situação dessa, a prefeitura não pode, o prefeito não pode imediatamente já botar outra empresa para fazer, não. Tem que ir para a licitação de novo. Aí uma licitação dessa, milionária dessa, leva às vezes um ano para ser concluída. Portanto, esse aspecto da política, tá certo? No Brasil nós temos que amadurecer mais. Mas eu digo, o governador. Agora, nessa história de estar quites ou não estar quites, isso depende muito da avaliação de cada um. Se for do ponto de vista numérico, Erlito, eu acho até que nem está quites não, porque, na verdade, você estava lembrando agora há pouco, né, que nós tivemos a primeira eleição, a Luiziane já era prefeita, que não tinha tido o apoio do governador Cid Gomes para ser eleita prefeito, embora na primeira eleição, no segundo turno, tá certo? Até que esse segmento voltou na prefeita. Mas eu acho que avaliar dessa forma não é matemático, a política não é matemática. É claro que a gente tem que entender isso também com naturalidade. Alianças políticas se fazem, são feitas e são desfeitas. Aí a população vai julgar, né? Agora, o que é ruim, que eu acho, é você ter, né, às vezes, declarações públicas, né, que são, às vezes, deselegantes, né, que não precisavam ser ditas, que não precisavam ser feitas, que deve ser feita numa conversa franca, né, das pessoas e tal. Eu acho que há voltando aqui para uma análise da conjuntura atual, há uma tentativa forte do próprio governador, né, de que essa aliança permaneça, porque ela tem dado bons frutos para Fortaleza e para o Estado, tá certo? Agora, não me parece que seja, digamos assim, razoável você pensar que vai romper uma aliança em Fortaleza e no nível do Estado vai continuar inalterado. Eu acho que não. Eu acho que o PT não pode ficar a reboque disso. Porque também, nessa eleição, nós vamos estar confrontando projetos, né? E o projeto da Prefeitura de Fortaleza, apresentado pelo PT hoje, pela prefeita Luiziane Lins, diferente do que muitas vezes se sai na mídia, ele é um projeto vitorioso. Nós conseguimos recuperar essa cidade. Tem 1000 problemas ainda, claro que tem. Mas eu quero lembrar que, às vezes, a mídia potencializa demais, até porque nós temos uma mídia que, na sua ampla maioria, é profundamente antipetista. Então, ela ressalta só aquilo que é negativo para o PT. Vou te dar um exemplo de hoje. Né? E aí tem um jornal até que não é um jornal aberto, democrático, mas ainda nem com má fé. Mas a coisa é tão, às vezes a sutileza, né, disso aí é impressionante. Saiu uma matéria hoje sobre um problema lá em Juazeiro do Norte, de uma fraude que aconteceu em Juazeiro do Norte, e que o Ministério Público está pedindo aí até a prisão, salvo engano, de um pessoal ligado a uma licitação de transporte escolar em Juazeiro do Norte. E a manchete, você quando lê a manchete e o próprio conteúdo da matéria, você pensa que é o atual prefeito, porque diz assim, é fraude em Juazeiro do Norte. Na matéria, ele canta no um e diz uma coisa que é essencial para você compreender. Na verdade, foi o atual prefeito, o companheiro Manuel Santana do PT. Hoje eu tive, por coincidência, no encontro com o PT, e estava lá o rapaz, o assessor do prefeito, que na época quem estava comandando a coisa, que denunciou ao Ministério Público essa licitação fraudulenta da gestão anterior, do PMDB. E o jornal não dá esse detalhe. Então quem leu aquilo ficou pensando que foi uma coisa do PT. Qual é a diferença? E aí é quando eu acho que muita gente cai do cavalo, sabe? Que é o seguinte, a mesma relação que fizeram com o presidente Lula, na época da denúncia de mensalão, aquela coisa toda, todo mundo achava que o Lula estava morto. E nós vimos o que aconteceu. Mesma coisa agora, tá certo? A diferença é que quando vem um processo eleitoral, Erlito, aí as oportunidades se democratizam mais, porque aí tem um tempo de televisão, tem um tempo de rádio. Aí a população vai ver
o que é que foi feito, como é que nós... O grande referencial para avaliar uma gestão é o seguinte: é você avaliar como ela recebe, como aquele prefeito recebeu a gestão e como ele está deixando. Aí é que é a avaliação justa. Porque você pode até criticar se não tiver avançado mais, mas pelo menos você vai verificar, vai avaliar se avançou ou não. E do ponto de vista da política, eu acho que seria interessante manter essa aliança. Mas se não tiver, nós vamos para a disputa com muita tranquilidade. Nós temos condição de mostrar para a cidade que Fortaleza merece avançar mais ainda do que já tem avançado, que o PT tem dado grande contribuição para a modernização da política do Ceará e de Fortaleza, e vamos, portanto, sem nenhum susto. Nós temos bons candidatos para enfrentar qualquer candidato, né, seja apoiado pelo governador ou não. Ok, encerramos mais um bloco de entrevistas com o Deodato Ramalho. Voltamos já.